E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Amém? Senhor meu Deus, Pai querido, Deus eterno, Deus toda honra e toda glória, eis-me aqui, Senhor, em tuas mãos, como eu sempre tive, Senhor. Mas desta uma maneira especial, eu te peço que o Senhor me use, Senhor, como instrumento em tuas mãos, querido Pai, para que eu saia daqui abençoado, juntamente com o teu povo, Senhor. Abençoa, querido Pai, a tua igreja, querido Pai. Abençoa, Senhor, a todos envolvidos, querido Pai. Senhor, toca os corações, querido Pai, para que almas se rendam a Ti, Senhor, em nome de Jesus, e todos que concordam, digam amém. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Eu quero externar minha gratidão ao Senhor Todo-Poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que me criou, aquele que te criou. Quero agradecer ao Deus Todo-Poderoso, ao pastor Valtair, de todo o ministério, a toda a igreja, a qual se encontra neste lugar santo. Amém? Irmãos, eu fiquei conversando com o Senhor durante esse tempo todo, porque a gente fica numa batalha, né, espiritual, pedindo a Deus uma orientação, né? Para que não seja o homem, mas que seja o Espírito Santo que venha ministrar a palavra. E Deus colocou no meu coração que uma pérola, né? Esse texto aqui, né? Quem encontra o Reino de Deus encontra uma grande pérola, de grande valor. E eu me ocorreu, eu falei assim, eu quero saber como é o processo de uma pérola, para mim estar falando sobre pérola, né? E aí eu fui observar que eu e você somos ostras. Eu e você somos ostras. Porque a pérola, ela é cultivada no interior de uma ostra. E é um processo, né, que ocorre dentro de uma ostra, que é dolorido para a ostra. A ciência, né, ela mostra, depois é fácil, você entra no Google aí, tem gente que entra até na hora do culto, né, e vai observar, tá? Você vai observar que é um processo muito doloroso, porque quando se aloja um grãozinho de areia ou uma bactéria na parte mucosa da ostra, tá? A ostra, ela sente uma dor muito forte e ela começa a ter uma reação, né? Ela começa a reagir em relação àquela dor que ela está sentindo, e ela coloca de si mesmo carbonato e calcite. O calcite é um cristal muito brilhante, tá? E que vai cobrindo, né, esse grão de areia, vai cobrindo essa bactéria, camadas e mais camadas. Ela vai se protegendo. Daí então vai se formando uma pérola, pastor Valtair. E leva 3 anos, tá, para se formar uma pérola. Não é pouco tempo, é muito tempo para se formar uma pérola. E aí veio logo na minha mente, eu falei assim, 3 anos foi o ministério de Jesus. E a pérola, ela se forma e sai irradiante. Quanto mais tempo a pérola vai sendo formada antes de abrir uma ostra, mais brilhosa ela fica e mais linda e maior ela fica. E isso me trouxe um entendimento que se pérola é comparada ao reino de Deus, e o reino de Deus está dentro de nós, então estamos cultivando uma grande pérola no nosso interior. Amém? Então você é a ostra, eu sou a ostra, que cultivo uma grande pérola. Não é qualquer pérola que está sendo cultivada dentro de você, está sendo cultivado o reino de Deus. Amém? Amém. E aí logo que eu vi nascer, né, uma pérola, eu me liguei naquele texto de Nicodemos, né, quando ele vai à noite procurar o Senhor Jesus nas escondidas para ninguém ver, né? Afinal de contas ele era uma autoridade da lei, tá? E normalmente essas pessoas assim, tá, que ainda têm vergonha do Evangelho, vai às escondidas procurar alguém. E ele pergunta, né? E tudo fala assim, Nicodemos, Jesus logo dá uma lambada,
Eu falei assim, olha só, meu filho, o importante é você nascer de novo. Aí ele falou assim, mas como nascer de novo? Aí Jesus falou assim, você que é mestre em Israel, não sabes. Então isso significa uma coisa, irmão, não adianta o seu intelecto, não adianta a sua faculdade, não adianta o seu PhD, não adianta o seu doutorado, se você não se humilhar perante o Senhor e não nascer de novo, Deus não faz a obra. É desse jeito. Deus só faz a obra quando eu me abstenho de tudo. Quando eu me desligo das coisas materiais e olho só para quem? Para o autor e consumador da sua fé, da minha fé. Amém? E qual o ambiente propício para a ostra, no caso, tá? Formar uma pérola? Aí vai entrar esse louvor aí. Presta atenção. O ambiente propício para se formar uma grande pérola, tá, está aonde? Na terra. Onde se forma uma grande ostra? Uma ostra, perdão. Uma grande pérola. No fundo do mar. No fundo do mar, por quê? Porque é um ambiente propício para se formar uma pérola. E se você é ostra, e se Deus está formando uma grande pérola dentro de você, você só vai poder cultivar esta pérola e esse reino de Deus no fundo do oceano, aonde ninguém vê, só o Senhor Todo-Poderoso. Pastor, eu estou boiando. Você vai para o fundo. Você vai para o oceano, fica tranquilo. Em breve eu vou estar entrando aqui propriamente na palavra. Estou dando apenas uma introdução para que você entenda, né, o que é o reino de Deus, como Deus trabalha dentro de nós, né? E deixa eu ver aqui. E qual o exemplo da Bíblia que nós podemos dar em relação a um trabalho árduo da parte do Senhor dentro de uma pessoa? Nós sabemos que o reino, tá, está em nós, porque lá em Lucas 17:21 diz assim: ei-o aqui, ei-o ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós, ou entre vós. Então está confirmado, eu não estou fazendo nenhuma heresia, pelo contrário, a palavra está me dando base para que o reino nasça dentro de nós. Amém? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia novamente, lá em Jonas, capítulo 2. Pastor, que isso, que mudança terrível. O senhor sai do Novo Testamento falando sobre reino, agora o senhor vai para o capítulo 2 de Jonas. É isso mesmo, irmão. Uma coisa eu sei, pelo que eu falei tem tudo a ver: o mar, o oceano. E aí você vai ver como o Senhor trabalha na vida, na minha vida e na sua vida. Amém ou não amém? Olha só o que diz, capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre, do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor,
e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Amém? Nós estamos vendo aqui um caso de um personagem bíblico que orou numa hora de angústia, numa hora de situação difícil. Os irmãos, talvez alguns não saibam, mas a maioria sabe porque são frequentadores da EBD. Jonas, ele é o primeiro missionário transcultural colocado por Deus para que levasse a palavra de Deus a um povo, a uma nação de Nínive que era muito cruel. E Jonas não admitia em levar esta palavra de Deus. Ele não admitia, ser o escolhido de Deus para que levasse essa palavra para essa nação. E aí ele tem um encontro pessoal com Deus. E esse encontro ele tem nas piores circunstâncias que alguém possa ter um encontro com Deus. E muitas vezes acontece isso conosco. Deus, ele quer falar conosco, ele quer conversar conosco, ele quer trabalhar na nossa vida, mas nós não damos chances para que Deus venha fazer uma obra de uma maneira tranquila em nossas vidas. Nós sempre procuramos empecilhos para fazermos a obra de Deus, para que o reino de Deus cresça em minha vida. Irmãos, quando eu faço a obra de Deus, automaticamente eu estou envolvido no reino de Deus, e aquela pérola que cresce dentro de uma ostra, aquela pérola a qual é comparada em Mateus capítulo 13, versículo 45 e 46, essa pérola, irmãos, ela dá um crescimento fantástico dentro de mim quando eu faço a vontade de Deus. Amém? Então nós vemos aqui Jonas, esse personagem do Antigo Testamento, porque foi o que Deus me orientou para dar exemplo para mim e para você, Jonas correndo de uma obra que Deus tinha colocado na mão dele. Eu não sei, qual de vocês aí que Deus está falando, para quem essa palavra rema, mas eu tenho certeza que é para algum de vocês aí. Você recebe, meu irmão? Jonas, ele tem um encontro com o Senhor no profundo, no oceano, aonde só Deus pode ver, mas ninguém pode ver. É no profundo do oceano é que Deus trabalha conosco, aonde ninguém está vendo a tua luta, aonde ninguém está vendo a tua dor, aonde ninguém está vendo a tua situação. Deus está trabalhando na tua vida e Ele está te vendo no profundo do oceano, porque Ele é Deus, irmãos. Ele é o eterno, Ele é o infinito, Ele sabe todas as coisas, Ele perscruta todas as coisas. Não adianta se esconder do Senhor, porque Ele está me vendo e está te vendo. Tudo a ver com louvor. Amém ou não amém? Ele te vê no secreto. Ele te vê no teu quarto quando você está ajoelhado clamando ao Senhor. Ele contempla as dores que você tem passado, as dificuldades que você tem passado. Ele está contemplando, meu querido. É nesse oceano, lá no fundo do teu quarto, na tua sala. Talvez você não tenha nenhum ambiente propício. Talvez o teu oceano seja lá no banheiro. Eu não sei. Mas é lá que Deus está te vendo. É lá que Deus está contemplando a tua oração. É lá que Deus está contemplando o teu clamor. Ele quer fazer uma obra redentora na tua vida, em nome de Jesus. Você crê ou não crê? Tem crente aí? Amém? Então, no profundo do oceano, e qual o momento que Jonas orou, irmãos? A palavra de Deus diz que ele orou, mas existem momentos que a nossa oração é intensificada. Nós às vezes oramos, porque sabemos que Deus está nos escutando,
É como se eu chegasse para uma pessoa e falasse alguma coisa, e pedisse alguma coisa. Meu querido, me ajuda nisso aqui assim que você puder. Tá, vou te ajudar. Eu pedi. E às vezes a nossa oração é assim, a gente chega para o Senhor: Senhor, me ajuda em tal situação. Senhor, eu estou precisando de algo. Mas aí você tem o tempo do Senhor, tem a espera do Senhor, tem o momento certo do Senhor te atender. Mas na angústia, irmão, é desespero. Na angústia é desespero. Eu estou precisando para agora, eu estou precisando de ontem, da ajuda do Senhor. Você imagina que Jonas, tá? Ele está numa angústia tão terrível, ele está num trabalho terrível, que ele foi contra a ordem do Senhor. Ele desacatou a Deus com a sua desobediência. E quantas vezes acontece isso comigo e contigo? Nós somos desobedientes, não obedecemos a voz do Senhor. Deus está falando conosco, mas a gente não está ouvindo ao Senhor, a gente não está escutando a voz de Deus. Às vezes Deus levanta a vaso para falar conosco, às vezes Deus levanta o pastor da igreja para falar conosco, às vezes Deus levanta pessoas que às vezes a gente nem conhece, mas a gente não dá ouvido. Espere estar numa situação difícil, aí sim a gente pede perdão a Deus, levanta um clamor. E Jonas foi assim. Jonas estava passando uma luta, estava passando uma dificuldade. Amém ou não amém? Aí eu pergunto para você: ele clamou e Deus respondeu? Atendeu de imediato? Não. Deus não atendeu de imediato. Tem hora que parece que o céu está fechado, parece que o céu é bronze, parece que está tua voz batendo e voltando, batendo e voltando. Você não entende o porquê. Existe um momento certo para Deus atender a minha oração e a sua oração. Deus sabe quanto tempo você pode levar na tua angústia. Ele está no controle. Sabe por quê? Porque Ele tem um plano especial para a tua vida e para a minha vida. Ele tem um plano de Deus para a tua vida. É por isso que Ele ainda não atendeu o teu clamor. É por isso que você está nessa angústia. Mas creia que Deus tem o momento certo para atender a tua oração. Aí chega aqui no capítulo, no versículo 3 ao 6, tá? Nós vamos observar, eu até botei, só experiências de Jonas com Deus, no profundo. Aqui Jonas relata apenas a sua experiência que ele está tendo com Deus. E são experiências que eu e você passamos com Deus. Observa só: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. É ele conversando com o Senhor. Tu, Senhor, me lançaste aqui. Eu estou aqui porque o Senhor me colocou aqui nessa situação. Ele começa a falar com o Senhor como se o Senhor não soubesse da sua experiência com Ele. Talvez nesta noite aqui, você talvez esteja falando: Senhor, eu tenho tido muita experiência com o Senhor. Mais uma experiência é mais uma experiência na mão do Senhor. É assim, meu irmão, não tem jeito. Quando Deus quer, Ele quer, né? Acabou. É absoluto. Aí ele diz aqui assim: e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e tuas vagas têm passado por cima de mim. E aí eu fiquei atento a esse texto. As correntes me cercou. Aí eu lembrei de um afogamento que eu tive no mar. Eu dei uma bobeirinha ali no Recreio, né, onde meu pai até morreu. Meu pai era um grande nadador, ganhou muito dinheiro de turista lá em 1960, não sei o quê. Era jovem ainda, 35, 36 anos, ele ganhava dinheiro de turista. Saía dali da beira da praia e ia até a Ilha das Palmas, batia a palma, batia na pedra, a Ilha das Palmas, e voltava. E os turistas ficavam com aqueles binóculos de prata, né, os americanos, alemães, olhando ele fazer essa perícia. E até lá voltava e ganhava os dólares dele lá. E era pescador. E numa certa feita ele caiu em cima de umas pedras, quebrou um braço e uma perna, nadou para fora, mas não conseguiu se erguer. Mas isso aí é outro caso. Só para você ter uma ideia, eu fui praticamente para o mesmo local. Irmãos,
formou uma corrente na minha frente. Por quê? Existe uma pedra muito grande e forma um buraco. A areia fica cobrindo o buraco. Quando essa areia desce do outro lado da ilha, ali na Pedra dos Cabritos, no Recreio, não sei se alguém conhece aqui. Aí forma um canal, e aí forma uma corrente. Você não tem como voltar. E aí só você dando a volta para poder voltar. E aí eu entendi o que Jonas estava passando. As correntes cercaram. Eu imagino a situação que ele estava passando, ele tentando, sair dali de dentro do grande peixe, aquela corrente toda cercando, ele não conseguia. Ele via o mar, mas não conseguia sair daquela situação. Porque se ele saísse da boca do peixe, com certeza ele morreria. E tem hora, irmãos, que Deus deixa a gente numa situação para que a gente não venha morrer. A gente passa por luta, por dificuldade, para que lá na frente a gente não venha morrer. Morrer como assim, pastor? Morrer na tua esperança, da tua salvação. Quantas pessoas você conhece que se desviaram, não aguentaram a travessia, saíram da casa do Senhor, se desviaram, estão aí fora? Mas só a misericórdia de Deus, muita oração e misericórdia de Deus, porque o Senhor venha trabalhar nessas vidas. E aí essa experiência diz aqui assim, e versículo 4, e eu disse, lançado estou diante de teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Quando ele fala assim, todavia eu tornarei a ver o templo da tua santidade, me chamou a atenção. Tornarei a ver, então ele já tinha visto. Tornarei a ver o templo da tua santidade, ele viu. Como é que uma pessoa vai falar, eu vou me tornar aquele lugar, se ela nunca foi aquele lugar? Ela foi naquele lugar. Então, diz aqui, irmãos, a experiência que eu pego aqui é que Jonas, a experiência de Jonas, ele nos mostra que ele tinha uma intimidade com o Senhor. Ele já tinha estado na presença de Deus. Não significa que ele tinha ido ao céu, significa que ele estava na presença do Senhor e já tinha visto a santidade de Deus. E quem vê a santidade de Deus, irmãos, não desanima. Quem vê a santidade de Deus mantém esperança. Quem vê a santidade de Deus trabalha para o Senhor com alegria. Quem vê a santidade de Deus continua firme na rocha. Quem vê a santidade de Deus não olha para o lado. Quem vê a santidade de Deus olha para Cristo Jesus, o autor e consumador da tua fé. Quem vê a santidade de Deus não sai da presença do Senhor. Ele anela estar cada dia mais na presença do Senhor. Ele cantará se cantará oh glória, aleluia. E aí diz uma palavra linda aqui: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Imagina a angústia, o sufoco que esse homem estava passando, que Jonas estava passando. Pô, quem já viu algas? Amém ou não amém? Meu irmão, enrolou na cabeça do cara. Imagina o desespero, estava sufocando ele, pastor Valtair, sufocando. E ele diz aqui assim, se enrolaram na minha cabeça. Aí vem a parte linda. Oh Jesus amado, se cantar assim, eu desci até os fundamentos dos montes. Oh Jesus, não tinha para onde descer mais. Tem hora, irmão, que não tem para onde a gente descer. Deus nos leva lá no profundo, para a gente poder ter intimidade com Ele, e entender o que Ele quer para a nossa vida, e entender que é só Ele na nossa vida, e mais ninguém. Não tem aonde se segurar, não tem boca de peixe, não tem terra, não tem nada. É lá no profundo que Deus quer trabalhar comigo e contigo. Observa, meu querido. Eu desci até os fundamentos dos montes. Quem estuda oceania sabe o que é fundamento dos montes.
está abaixo do oceano, do profundo do oceano, está lá, porque existe montanha no oceano. Alguns sabem disso. E a palavra de Deus está dizendo que ele desceu. Não, o irmão entende. O irmão sabe do que eu estou falando. Ele desceu. Desceu lá no fundo. Abaixo das montanhas. Nos fundamentos. Deus tem uma obra contigo. Se cantar lá na superação. Deus tem uma obra contigo. Ele vai te usar muito. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Os terrores da terra correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Deus deu livramento. A primeira atitude que Deus faz na minha vida e na sua vida, quando a gente tem comunhão com Ele, quando a gente busca a santidade, é Ele te dar livramento. Você está hoje aqui porque Deus te deu livramento. A tua família está intacta porque Deus deu livramento. Teu filho está salvo porque Deus deu livramento. Tua filha está salva porque Deus deu livramento. Teu pai e tua mãe está salvo porque Deus deu livramento. É assim que Deus faz. E diz a palavra de Deus: quando desfalecia a minha alma. Irmãos, quando desfalecia a minha alma. Quando você desfalece, você, pessoa física, tá? Há um desmaio. Quando você desfalece, há um desmaio. Você fica desacordado durante algum tempo. Mas aqui o negócio é mais profundo. Não está falando só da pessoa, está falando da alma. E qual é o teu bem maior? Qual é o bem maior que você tem? A tua alma. É isso que o inimigo quer tragar. É isso que o inimigo está de olho. Ele não está de olho em você não, no teu aspecto físico. Ele usa o aspecto físico para ver se ganha a tua alma. Mas em nome de Jesus ele está repreendido. Mas a palavra de Deus diz aqui que desfaleceu a minha alma. Irmãos, quando desfalece a alma de uma pessoa, ela perdeu toda a estrutura, não só física como espiritual. Ela perdeu todas as chances da sua vida. Não existe mais chance para ela. Ela perde toda a perspectiva. Tudo aquilo que ia ser realizado na vida dela, ela perdeu todo, ela ficou norteada. Ela não consegue se encontrar, ela não consegue ter mais chão, ela não consegue ter mais alicerces. Ela perde todas as esperanças, toda a perspectiva. É o caso de Jonas aqui. Mas ele, mesmo assim, mesmo a sua alma desfalecendo, eu imagino a situação que Jonas passou. Irmãos, quando uma pessoa está numa situação dessa que a alma desfalece, é tudo embutido na vida dessa pessoa. É depressão, é perca de noção das coisas. Ele perde todo o norteio, porque a palavra de Deus diz que a mente é a alma e a alma é a mente. É o que a Bíblia nos fala. E quando diz a palavra de Deus aqui que desfaleceu a minha alma, ele consegue um lampejo. Ei, Jesus! Tem crente vivo aí? Deus tem um lampejo para a tua vida. Deus tem um lampejo para a tua vida. Observa, meu querido, que diz aqui assim, ó: e eu me lembrei do Senhor. Ei, Jesus! Na angústia a gente lembra de Deus.
Lamentações 3:21 diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. É nesse momento que a gente vem trazendo para a nossa memória as esperanças, aquilo que aconteceu no nosso passado, as experiências com Deus. Deus te trouxe nessa noite aqui e quer te recapitular na sua vida. Em cada vida aqui Ele quer recapitular. Quantas vitórias Deus já concedeu na tua vida? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Pelas vitórias conquistadas? Quantas campanhas da vitória você tem tido êxito? Amém ou não amém? Aí diz a palavra de Deus que Jonas relembrou. Ele lembrou do Senhor. Ele lembrou o quanto o Senhor era bom para ele. O quanto o Senhor já tinha feito na vida dele. Você precisa, meu querido, nesse momento de angústia, nesse momento de situação difícil, não sei se é financeiro, não sei se é espiritual, não sei se é familiar, não sei se é conjugal, lembra o que Deus já fez na tua vida. Porque Ele é Deus, Ele não muda, Ele é imutável. Aquele milagre que Ele já fez na tua vida, Ele pode vir a fazer de novo. E vai fazer em nome de Jesus. Glórias ao Seu Jesus, porque Ele é misericordioso. E aí diz aqui algo assim que eu achei interessante, porque no início aqui diz assim: e orou Jonas, no versículo 1, ao Senhor. Mas existem tipos de orações que falam com Deus de uma maneira especial. Eu não sei, talvez você ainda não fez aquela oração especial. E qual é a oração especial? É quando a gente se coloca em propósito com Deus. Tem coisa que tem que ter propósito. Não adianta só orar. Eu lembrei aqui de algo que aconteceu na Penha há muito tempo atrás. Não sei se foi desse jeito, mas foi o que foi passado para mim na época. Que um pastor ali da Penha, o seu filho estava doente, estava para morrer, e ele já tinha pedido a consagração, a oração, já pedido a vários departamentos para orar para ele, a vários pastores, e tinha um pregador pregando, muito usado por Deus. E eu não sei se esse pregador viu isso nesse pai, ou se alguém me relatou para ele. Eu sei que ele chegou assim para o pai e falou assim: olha só, não adianta você pedir oração para que teu filho seja liberto e curado. Você tem que jejuar. Jejua 40 dias, você e ela, mãe e pai, e depois você vê o que Deus vai fazer. Diz, pessoal, 40 dias depois, o garoto se levantou, está vivinho para a honra e glória do Senhor. Então são esse tipo de experiência, irmãos, que Deus quer ter conosco. Esse tipo de experiência só dá para ter você e Deus. Nós temos que parar às vezes, conforme eu fiz aqui, né? Eu sou um exemplo, falei eu xará que o Senhor me livre dessas experiências, que ninguém quer ter esse tipo de experiência, mas é uma questão de fé, né? A fé é a última instância de confiança. A fé é a última instância de confiança. Quem sabe o que é instância, sabe do que eu estou falando. A fé é a última instância. Como assim, pastor? Vou abrir só um parênteses em relação a isso. Irmãos, eu oro, mas quando chega um momento crucial, que não tem mais jeito, ninguém dá mais jeito, só a fé é que pode resolver o meu caso e o seu caso. É a última instância, está no Supremo Tribunal, está no trono de Deus. Só Ele pode trazer um milagre para a minha vida e para a sua vida. Só Ele, mais ninguém. É a última instância. Então diz a palavra de Deus que Ele
orou, e diz assim: e entrou a ti, o que? Versículo 7, a minha oração no templo da tua santidade. Entrou a ti no templo. Imagina aqui, irmãos, que quando entra a oração no templo do Senhor, está dizendo aqui que entrou numa esfera sobrenatural. Quando a tua oração atinge o sobrenatural, quando a tua oração chega no trono de Deus, não tem diabo que vai impedir da tua vitória chegar. Ele é Deus, Ele é Deus, irmãos. E Jonas sabia disso, ele estava próximo da sua vitória. A sua vitória estava para acontecer. Deus me trouxe nesta noite aqui só para te falar isso, que a tua vitória está chegando em nome de Jesus. Eu lembrei do Salmo 27, versículo 4 e versículo 5, diz assim: uma coisa, Davi, né? Ele chega assim, e nós todos temos que agir como Davi. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e contemplar a formosura e aprender no seu templo, porque no dia da minha adversidade ele me esconderá no seu pavilhão e por-me-á-me sobre uma rocha. Deus é Deus e quer trabalhar na minha vida e na sua vida. Ele é o Senhor. Se até Jesus é mais forte, né? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, a Ele toda honra e toda glória. Aí tem coisa que às vezes o ímpio não vai entender. O ímpio não consegue entender, a pessoa do mundo não consegue entender. Poxa, esse cara está falando uma coisa doida aí. Ele terminou isso aí doidão. Está doidão esse pastor aí. Quer dizer que me leva para o pavilhão e me bota sobre uma rocha para todo mundo me ver? Não, meu querido, isso não é qualquer rocha. É a rocha chamada Jesus de Nazaré. Você está sobre a rocha, mas quem está te escondendo é Ele, irmão. É Deus. Ele impede que o inimigo veja você. Como é que é o nome da rua? Sebastião? Bretão Farinelli. Chega aqui na rua, cadê aquele crente? O diabo, cadê aquele crente? Ih, não está em casa. Onde ele está? Na igreja ele não está. Eu já andei dando uma olhada na igreja. Sabe por que ele não te vê? Porque você está na rocha. Quem está na rocha, irmão, está guardado pelo Senhor Jesus. Quem está na rocha está escondido na mão do Senhor. Deus continua operando na tua vida em nome de Jesus. Aí diz aqui assim: os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Eu nem dei destaque para isso aqui. Eu dou destaque para isso aqui, ó, versículo 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com do agradecimento, com a voz do agradecimento. Irmãos, a melhor coisa que tem na vida de um crente para continuar sendo abençoado e continuar sendo ouvido por Deus é o agradecimento. Porque tem crente que pega, quando atinge, que recebe a vitória. Obrigado, Pai. Valeu. Legal. Estou de bem com a vida. Só vai lembrar de Deus quando tiver no momento de adversidade de novo. Irmãos, temos que lembrar do Senhor. Se você está vivo hoje aqui, é pela misericórdia dele. Se você vem com os teus pés, é porque Deus teve misericórdia da tua vida. Se você está aqui hoje, é porque você é templo do Espírito Santo e Deus quer fazer uma obra maravilhosa na tua vida. Ô Jesus, nós esquecemos muitas vezes disso, irmãos. Irmãos, às vezes eu me levanto de manhã e eu chego ao Senhor, muito obrigado por eu abrir os meus olhos.
Irmão, tem pessoas que não conseguem abrir os olhos, não conseguem agradecer. E Deus contempla tudo isso. Os anjos estão ao nosso redor, né? O inimigo está ao redor, os anjos estão ao nosso redor. Deus trabalha tremendamente nisso, né? Porque ao nosso redor estão os anjos, ao derredor está o inimigo. Ninguém consegue. Você tem aí, guarda a costa aí. Eu não sei quantos anjos tem. A Deus não diz. Só diz que 10.000 cairão à sua direita e 1.000 à sua esquerda. Mas nada vai te atingir. Você está intacto. Sabe por quê? Porque tem anjos aí ao seu redor. Então, a voz do agradecimento, e diz assim: o que votei, pagarei. Compromisso com Deus, irmãos. Quando a gente está doente, quando o nosso filho está doente, quando nosso parente está doente, quando a gente está passando por uma luta, quando a gente está numa situação difícil financeira, aí chega no domingo aquele amigo que quando você estava duro nunca olhou para você, nunca lembrou de você. Aí você está lá no bem bom emprego, bom trabalho, uma boa casa, um conforto, um dinheirinho no banco, pode fazer uma viagemzinha, congresso de avivamento na rua Sebastião Adevec. Senhor, obrigado, irmão. Está na hora de eu aproveitar um pouco, né? E aí Deus às vezes fica observando que a gente não cumpre o voto. Eu não sei com quem o Senhor está falando nessa noite aqui, irmãos. Eu quero te dizer: honra o Senhor. Pastor, eu só me desculpo, mas eu honro Deus. As minhas orações são todos os dias. Eu oro em espírito e em verdade. São 24 horas eu andando para lá e para cá. Deus te trouxe aqui para você ouvir isso, tá? Essa é a sua concepção que você tem aí. Eu estou sempre em contato com o Senhor. Mas Deus quer mais ainda de você. Deus quer que você busque o reino dele. Que essa pérola que está sendo formada em você não leve só 3 anos. Que essa pérola que está sendo formada em você, irmão, não leve só 6 anos, não leve só 10 anos, não leve só 15 anos. Que essa pérola, ela vem se abrir nas bodas do Cordeiro. Não perca essa pérola que está dentro de você. Não perca o reino. Cumpra o teu voto. Aquilo que você prometeu, você cumpre, irmãos. Sabe por quê? Provérbios fala que é voto de tolo. Quem faz voto não cumpre, é voto de tolo. E diz aqui: do Senhor vem o quê? A minha salvação. A minha salvação vem do Senhor. Diz a minha alma. Lamentações 3:23. A minha salvação vem do Senhor. A salvação é tão importante que Jonas, ele compreende, ele tem um entendimento nesse momento agora, apesar que ele vai ainda contextualizar o Senhor, mas nesse momento agora, tá? Ele tem um entendimento tremendo da parte do Senhor. Ele diz assim: a minha salvação vem do Senhor, a tua salvação vem do Senhor. Amém? Eu poderia pedir para a igreja ficar, por favor, de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Certa feita me perguntaram assim: qual é o teu maior patrimônio? Eu falei assim: a minha salvação, a minha alma. E foi até um tio que faleceu. Eu sabia por que ele estava perguntando. Era a segunda vez que ele estava me perguntando. Ele me perguntou dentro da minha empresa. Na época eu ainda era novo
convertido. Ele falou: qual o maior patrimônio que você tem aqui? Eu tenho uma loja lá de materiais de construção. Aí ele falou assim: eu fiquei olhando, sei. Aí ele falou assim: teu maior patrimônio é a tua clientela. Eu falei: dessa tu ganhou. Na próxima, uma vez eu indo de carro com ele para uma das empresas que ele tem lá em Santa Catarina. Ele chegou assim: lembra da pergunta que eu te fiz lá na tua loja? Eu falei assim: não. Eu perguntei qual é o teu maior patrimônio. Qual é o teu maior patrimônio? Eu falei assim: a minha salvação. A minha salvação é o meu maior patrimônio. Pastor, do que o senhor está falando? Eu estou falando daquilo que está dentro de mim, dentro desse corpo físico, a minha alma. Foi essa alma que desfaleceu dentro de Jonas. Sem alma não há o indivíduo. Sem alma não há o ser humano. Sem alma não há espírito. Sem espírito não há o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há salvação. Então, Deus me trouxe hoje aqui, trazendo essa palavra para você e para mim, principalmente, mas me trouxe também com um fundamento. Existe alguém aqui na casa do Senhor que está um pouco afastado dos caminhos do Senhor, tem negligenciado vir à igreja por situações até sérias, porque infelizmente você viu uma outra visão, não a visão do reino, porque dentro da casa de Deus, irmãos, só existe uma visão, nada é perfeito, só é perfeito o céu, só Deus e tudo que nele há. Se existe essa pessoa aqui que ficou decepcionada, hoje está vindo para ver se Deus falava, eu quero te convidar a estar aqui na frente em nome de Jesus. Se há alguém assim, eu quero orar por você, para que Deus te abençoe. Se existe alguém nessa situação, não sei. Deus é Ele, é o Senhor Todo-Poderoso, Ele está no céu. Essa é a tua chance, não fica com vergonha não. Se existe alguém aqui nessa situação, amém? Se não existe, há alguém aqui que ainda não confessou Jesus como seu Salvador? Há alguém aqui nessa noite? Porque às vezes você é um frequentador da igreja, às vezes você só frequenta a igreja, mas você ainda não tomou aquele compromisso de se batizar. Batizar significa você matar a velha criatura que não agrada a Deus, só agrada ao mundo, e passar a agradar a Deus, ressuscitar um novo homem, se tornar um novo homem. Hoje é dia. Confessar Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, lá em Mateus 10, 32, diz assim: se todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que não me confessar diante dos homens, está condenado. Não vai fazer parte do reino de Deus. Confessar Jesus Cristo, meu querido, é bíblico, está na palavra de Deus, eu não estou inventando. Se você que nunca confessou Jesus, ou você confessou e quer se reconciliar, hoje é uma grande chance para a tua vida. Glória a Deus. Eu estou te aguardando. Eu não sei se tem gente aqui, mas Deus toca o meu coração para que eu faça esse apelo para você. Deus tem um interesse de salvar a tua alma. Deus quer transformar a sua vida. O sangue do Cordeiro quer te purificar de todos os pecados.
Eu lembro que quando eu confessei Jesus, eu bebia, eu fumava, mas tomei uma grande decisão. Eu estava cheio de medo de levantar minha mão e vir à frente, mas eu tomei uma posição, eu e minha esposa. Nós confessamos Jesus. Eu não nasci no berço evangélico. E para honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu estou pregando a palavra dele. E Deus quer te dar essa chance. Há alguém aqui nessa noite? Levante a sua mão em nome de Jesus. Se não há, que Deus possa, se há alguém, que Deus possa me conceder uma próxima oportunidade. E se não há, glórias ao Senhor Jesus, que todo mundo é salvo em Cristo Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Jonas ainda teve uma outra oportunidade. O irmão falou bem. Ele disse: tornarei a ver o templo da tua santidade. Isso quer dizer que ele estava sempre diante de Deus, mas ele se afastou por desobediência. E no versículo 2 diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Sabe de onde foi que ele clamou? Ele disse que ele clamou do ventre do inferno. Ele ainda teve uma oportunidade de fazer aquele que tinha, já conhecia a santidade, que via a santidade, que contemplava o templo da santidade de Deus. Ele agora precisou clamar porque ele estava no ventre do inferno. Olha, querido, não precisa chegar lá para voltar. É melhor voltar lá para Jesus antes de chegar até esse lugar de dor, porque Jonas passou um perrengue, mas Deus foi muito misericordioso, porque Deus não queria dar uma oportunidade. É o que Deus está fazendo hoje com você, está te oferecendo uma segunda oportunidade. Se você quiser, vem entregar a vida para Jesus. Ah, pastor, estou todo errado. Então, meu filho, é só você consertar. Agora só Deus só pode fazer se você fizer a tua parte. Se você não fizer, Deus não pode fazer a dele. A oportunidade está aí. Nós vamos encerrar o culto e vamos orar para Deus ainda ter misericórdia da tua vida, ok? Deixa eu fazer um pedido de oração aqui. Eu vou citar alguns nomes. Eu gostaria que você, na tua casa lá, quando você fosse orar, talvez você não se lembre de todos, mas você se lembre de alguns desses nomes que eu vou dizer. Nós temos aqui a irmã Geralda, precisa de oração, não é, Geralda? Geralda fazendo muito das nossas orações. Ela ora, mas nós vamos somar a nossa oração a dela. O irmão Astor também tem um problema sério de coluna, tem 8 parafusos, por isso que ele é meio desparafusado. Ele está parafusado, ele tem 8 parafusos. E tem uns parafusos que também soltam, precisa de aperto. É verdade, soltou. Então ele sofre com dor de coluna. Tião também, está meio inventado. Tião trabalha aqui na igreja. De vez em quando ele está ali, coitado, só graça. De vez em quando, Tião, os votos mais novos na porta você senta, você pode sentar. Se não sentar, tu põe. Geraldo, Tião. Pela Lídia. A Lídia ainda requer os cuidados da nossa oração, tanto por ela quanto pela neném, a Laurinha, com meses, já está passando pela luta, né, irmãos? É uma dor. Quem está passando na prova, ele sabe o tamanho da prova. É que está clamando lá do abismo, do buraco. Vamos orar? Você se lembra da irmã Cléia, é a esposa do pastor Nelson, pastor nosso. Ela também está muito doente. A doença dela não é boa, não. Nenhuma doença é boa, né, irmãos? Orar pela irmã Creuza, esposa do pastor Jair. Essa irmã, são 25 anos de luta. São 25 anos de luta com ela. Ela tinha que andar com aquela bombinha de ar, de oxigênio, para onde ela ia, ela puxando aquela mão. E hoje ela está doente, ainda continua doente. Jesus, mas uma lutadora, irmão.
Oremos pelo pastor Christian. Ontem ele precisou ser internado nas pressas. Nosso pastor lá do Recreio. Só um milagre. E a irmã Adriana, esposa do... Olha só como tem atacado a esposa de pastor. Deus se livre, Chico. É verdade, irmão. A esposa do nosso pastor de Araruama. Só Deus, para ela, só um milagre. Está lá, dirigindo a igreja, com a esposa doente, fazendo química, uma atrás da outra, sofrendo, com dores. E está lá na igreja. A esposa do pastor Jair está lá, servindo, ajudando ele, uma filial. A esposa do pastor Rumi também está ajudando. O pastor Christian, ele não pode pregar, mas quando ele tem, está na igreja dando a cooperação. Então, irmão, você está com tanta saúde, dá glória a Deus e vem para o culto, irmão. Deus está te dando uma oportunidade de você servir com o tempo que você tem, com a saúde que você tem. Deixa de mimimi, deixa de encrenca. Jesus te ama, Jesus te deu vida e saúde para você servir. Será que vai esperar o dia da luta para fazer um trato com Deus? Faça não, espera não. Aproveita que você está com saúde. Deus te deu pernas para caminhar. Então caminha para a casa de Deus. Deus nos abençoe. Nós vamos encerrar orando. Eu gostaria que desses nomes aqui você citasse aí enquanto eu estivesse orando para Jesus fazer um milagre. Eu creio no milagre. Foi pregado hoje aqui. João precisava de um milagre. Ele estava no inferno, preso. Pastor Arnold também teve um milagre, de poder ter morrido afogado. Eu também quase morri afogado e Jesus me curou, me tirou de lá. Jesus fez milagres na minha vida. Quem já experimentou milagres de Deus? Então isso quer dizer que Ele continua o mesmo. Ele continua fazendo. Senhor, nós oramos a Ti nesta noite, em favor desses nomes que nós Te apresentamos aqui. Aqui está a igreja que acredita no milagre, pois nós acreditamos em Ti, nós acreditamos na Tua palavra. Senhor, eu vou dizer apenas os nomes, porque o Senhor sabe como deve agir na vida de cada um, Senhor. Esses são os nomes que eu tenho, eu não tenho outros. Mas se tiver outros nomes que forem citados aqui, por cada um dos irmãos, entra com providência, opera um milagre de cura. Nós Te apresentamos a Geralda, nós Te apresentamos o Aston, Te apresentamos o Tião, a Lídia, a Laurinha, a irmã Cleia, a irmã Creuza, o pastor Christian, a Adriana. Deus, pessoas que verdadeiramente precisam de um milagre. E nós, como igreja, Senhor, a Tua palavra diz que se 2 ou 3 concordarem acerca de alguma coisa aqui na terra, o Senhor concorda no céu. E em nome do Senhor Jesus, nós concordamos com a vitória dos Teus filhos, nós concordamos com a cura dos Teus filhos, nós concordamos com o milagre dos Teus filhos, nós concordamos, Senhor, que com a Tua mão estendida, algo grande pode acontecer, e nós queremos ser um testemunho
essa vai ser a melhor semana da tua vida. Você vai vir amanhã? Na ceia? Na Cruz da Vitória? Nem fazer campanha, você está na prova aí. Como é que está a tua prova? É difícil? Está russo? Como diz aí a nossa garotada? Está ruim do teu lado? Deu ruim? Vem fazer campanha que vai dar bom. Jesus é bom. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus desde agora e para sempre.